Bem-vindo ao Divã, uma catarse menos um trauma na sua vida. Oi, Arthur. Do futuro, no caso. Não sou eu agora. Você é o potencial eu. Eu tô tentando abrir o caminho para surgir você. Mas hoje estamos sintonizados com o véu da morte que cobre os meus olhos e tenta me proteger da realidade e me conforta em doces idealidades. Eu tô tentando ficar igual pássaro e manipular o vento a meu favor, mas nada do que eu faço manipula o vento como eu queria que fosse. É como se tivesse agentes determinísticos orbitando à minha volta. E eu reconheço que não dá para controlar as coisas do mundo. O mundo é o mundo e eu sou eu, e não tem como eu controlar ele no caso, mas eu me sinto frustrado, já que eu não tenho psicólogo, psicóloga, psiquiatra, família com quem contar. Eu venho aqui pro parque e desabafo. Ou às vezes eu me afogo no álcool. Eu pedi para ser demitido já faz uns 3 dias. A minha empresa onde eu trabalho, no caso, não é minha, é uma empresa grande, tem várias delas espalhadas pelo Brasil. Tem alguns motivos. O primeiro é o salário baixo, menos que o salário mínimo, em torno de 1.125, fora os descontos que dão. E, tipo, é bom o horário. Se você parar pra pensar, eu só faço 6 horas. E um trabalhador normal faz 8 horas, o que dá 2 horas a mais do que eu. Aí você para e pensa, não, então tá bom. O que você faz? Eu sou empacotador. O meu trabalho é literalmente pegar uma sacola. Não, primeiro, meu trabalho é ser enxerido. Eu vou na compra das outras pessoas, vou do lado delas, eu não tenho nada a ver com elas, pego a sacola, abro, coloco a compra dela e no final ou tem agradecimento ou não tem, ou a pessoa ficar brava por causa de alguma coisa específica que, como se eu tivesse obrigatoriamente sintonizar com o cérebro dela e entender tudo o que ela quer dizer. É engraçado porque as pessoas sempre têm falas fragmentadas e ela espera que você entenda da forma que ela entende o que ela tá falando. Tá, eu tenho as minhas experiências aqui e eu vou tentar sintetizar ela em uma contingência fragmentária, que é a palavra, e eu quero obrigatoriamente que você entenda tudo que eu disse e faça como eu, o rei de tudo, mandei. Senão eu vou ficar bravo. Tá, o motivo não é nem o salário baixo, nem os clientes, nem a questão de eu ter que levar um peso de 10 a 20 quilos em 2 lances de escadas, com as escadas tendo mais ou menos, sei lá, 15, 20 degraus, não sei especificamente, mas é muito grande. Também não é a questão, não, tem um pouco dessa questão de eu ter que levar ao lixo, às vezes pesado, igual, que eu não consigo nem aguentar. Na real, é que eu não quero que encoste na minha camisa, porque se eu lido com cliente e eu fico sujo com cheiro de lixo, não faz sentido interagir com o cliente. Outro ponto negativo, interagir com o ser humano. Interação. Eu sou um antissocial e interagir com outro ser humano não é pra mim. Meu Deus. Eu tenho várias funções. A primeira, a principal, é ser empacotador. A segunda é que tem subdivisões, tem caixas onde clientes mimados, filhos da puta,
deixam cestinhas bagunçadas, restos de carnes que era para estar no freezer, ou sei lá, Danone, requeijão, manteiga, e eles simplesmente deixam lá. É tipo assim, eu tô na minha casa, eu vou deixar aqui, ó, esse lugar no meu modem, no meu rack. Porque eu posso, a casa é minha. Mas ali não é seu. É um lugar público onde pessoas respeitosas ou pessoas filhas da puta convivem. E você tem que ter um mínimo de decência e guardar a coisa que você pegou e desarrumou, cara. Além de eu odiar a cara de um ser humano, a cara de um velho. Não, mentira. As velhinhas, no caso, são muito gente boas. Tem umas muito legais, muito engraçadas. Tem poucos clientes. Eu acho que nem 5% que se salva. E além dessas funções de pegar carrinho, pegar cestinha, levar para o lugar, ficar no estacionamento, não pode mexer no celular, não pode ouvir música, mas eu faço isso e foda-se. Isso tudo que eu relatei para vocês é um problema, inclusive para pessoas medíocres, pessoas medianas, pessoas inferiores. Não tô falando inferior na questão de, sua raça é inferior, e você por isso, isso e isso. Não tô falando de classe social, não tô falando de dinheiro, não tô falando de cor de pele. Eu tô falando de questão intelectual. Tipo assim, uma pessoa que não produz nada no sentido artístico, de escrita, de fotografia, de pintura, de desenho. Uma pessoa que no dia a dia dela, ela não tenta se aprimorar, ela não tenta adquirir novos conhecimentos, ela não tenta conhecer pessoas, ela não tenta se desenvolver, ela não tenta nada. Imagina se para essas pessoas já é ruim tudo isso que eu relatei para vocês. Imagina para mim, que é uma pessoa que desde criança se interessou por assuntos científicos, filosóficos, desenhava, escrevia, pensava em cantada, poema, escreveu livros, tem conhecimentos interdisciplinares entre várias áreas e consegue mesclar tudo isso. Sei lá, é porque, em geral, o denominador comum do brasileiro, do ser humano, são pessoas medíocres mesmo, que não tenta nada de se desenvolver. E é claro que eu não tô demonstrando aqui algo no tipo superioridade hitlerista, alemã, supremacista ou nazista. Eu repudio qualquer pensamento desse tipo por questões categóricas, na verdade. Porque não necessariamente eliminando uma espécie, eliminando uma raça, uma etnia, que você elimina o problema como um todo. A questão é que Hitler achou que eliminando judeus, ele ia eliminar o problema de pessoas gananciosas. Ele achava tipo, o meu povo, que no caso não é o povo dele, ele nasceu no Império Austro-Húngaro e depois se mudou para a Alemanha. Então não necessariamente ele é um legítimo alemão. Ele tinha muitas ideias pseudocientíficas, ou seja, ele trouxe o darwinismo, que tem comprovações no dia a dia, para o arcabouço débil mental que ele tinha. Quando eu falei nos inícios dos podcasts, onde eu falei, tinha que eliminar o ser humano como um todo, Hitler estava certo, mas não em matar apenas judeus, ele tinha que matar todo mundo.
É expressivo que eu tô sendo hiperbólico, além de estar num momento de raiva, de cegueira psicológica, de falta de clareza, eu estava expressando algo momentâneo reativo. Óbvio que eu, como pessoa, não concordo com isso. Eu não quero que as pessoas mudem necessariamente, porque isso exigiria mais trabalho, uma energia que eu acho que nem existe no universo. E quando eu falei da minha interação com um judeu que tentou me dar a lição de moral, falar aquelas coisas, obviamente eu sei que não é todo judeu que é chato, ortodoxo. E judeus devem ser pessoas muito legais, principalmente aquelas que se envolvem com emertismo, cabala judaica. Esses caras eu aprecio. Como Nietzsche, que elogiou bastante os judeus no livro Gaia Ciência, e depois quando ele ficou contra o Wagner, porque o Wagner era antissemita, eu estou aqui para explorar ideias, não importando se elas parecem ser negativas do ponto de vista da sociedade. Porque não é a minha opinião que importa aqui, é o ato de explorar ideias com os quais eu possivelmente não concordarei no futuro. Eu não estou falando um fato absoluto quando eu falo aqui nesse podcast. Eu estou falando puramente por estudar a mim mesmo e obter autoconhecimento. E ser uma sessão psicoterápica antes de tudo. Só que se eu fizesse isso com uma psicóloga normal ou um psicólogo normal, possivelmente viria pressupostos, viria vieses psicológicos. Como uma vez que eu contei uma piada de pedofilia para minha psicóloga, ela não riu e ela possivelmente atribuiu a minha pessoa como uma pessoa doente. Não sei se necessariamente doente ou que tem pensamentos pedófilos, sendo que eu fiz uma piada, algo que não reflete necessariamente a minha personalidade, o que eu penso ser, porque eu fiz uma piada em relação a uma menina que eu tinha uns 14 anos na época, uns 12, uns 13, por aí. Ela estava perto da minha faixa etária. E eu, para deixar a história mais interessante, zoando, fazendo brincadeiras com fatos que ocorreram de eu ser rejeitado por essa mulher, eu falei, ela tem 6 anos, zoando. E ela não entendeu a piada. E ficou com a cara de cu. E aí depois você fica, caralho, eu quero me divertir e divertir essa pessoa. Mas não deu certo. O foda é que se uma pessoa descontextualizada ouve meu podcast, possivelmente ela pensará que eu sou machista, misógino ou nazista. O que não tem nada a ver, porque eu só tô explorando ideias, eu não concordo exatamente com o que eu tô falando. Eu posso ter a maior certeza do mundo. Durante todos esses podcasts eu tô defendendo a minha teoria filosófica. Tá, voltando pro tópico do trabalho, já fechei esse parênteses do nazismo, antissemitismo, o que não é verdade. Possivelmente eu tô me defendendo de nada, porque ninguém ouve meus podcasts, ninguém está interessado, mas possivelmente alguém pode entender que eu não cresci com meus traumas, o que não é verdade. A vida, em seus vários desdobramentos, ela vai causando pequenas deficiências nos seus sentidos. Tipo assim, você tem a visão. Ao decorrer do tempo, pequenas feridas são causadas a ponto de você ficar cego, ter catarata.
o seu toque pode ficar insensível, o seu estômago pode parar de ser como ele era e te causar muitas dores. E eu sinto, tipo assim, meu estômago tá muito ruim esses tempos, por causa de bebida excessiva. E eu tô bebendo porque eu tô tão frustrado com ter que me vender o meu tempo de existência, onde eu poderia estar enfrentando assuntos verdadeiramente sérios. Tipo assim, eu no meu trabalho eu sou substituível, óbvio. Se quiserem contratar outras pessoas, eles contratam. Não é a questão eu sou bom e portanto eu faço o meu trabalho. Eu sou único e portanto eu faço o meu trabalho. Não, eu sou um elemento, uma engrenagem e vou lá e faço o que me mandam. E como eu pedi para me mandarem embora, vai demorar coisas de 2 a 3 meses. E se demorar mais que isso, eu vou pedir as contas, não sei o que eu vou fazer. Provavelmente vou voltar a morar com a minha mãe, entregar uns currículos por lá, não importa, sei lá. Ou talvez eu cometa suicídio de fato dessa vez. Porque se você vive consciente, você entende que a vida é um processo de dor, não é um processo felicitatório. Já começa que o bebê, ele sente fome e ele grita e chora com todo o desespero do mundo por causa desses fatores. E parece que a gente vai se esquecendo que a gente era assim e a gente ainda carrega o ímpeto de chorar e gritar por fome. Mas a gente vai entendendo que não faz tanto sentido explicitar isso. Então a gente vai contendo em nós mesmos. E é isso que a gente chama de trauma. Mesmo que você fale com alguém sobre eu fui assediado, aquilo não vai representar como se fosse embora. Meu pai e minha avó disseram para eu continuar durante 1 ano. Eu sei que eu sou uma pessoa resiliente, mas eu também sou impulsivo. E ultimamente eu tô me sentindo bem apático, como se eu tivesse no meio entre todos os temperamentos, o que causa meio que sabe, um pane que te deixa apático, apatia. Só que ao mesmo tempo eu tô triste, só que não é uma tristeza, é uma tristeza vazia. Tipo, existe aquela tristeza que você chora, aquela tristeza que você fica com raiva, aquela tristeza que você sente amargura, frustração. Eu sinto um pouco de frustração, mas é outras coisas. E eu comecei a tentar estudar, tipo assim, como que eu ganho dinheiro com a internet? Como que eu ganho... tem essa fórmula aqui, ó, de você mexer no Mid Journey, criar fotografias de inteligência artificial, publicar no Fiverr e ganhar dinheiro com inteligência artificial, porque ela criou uma imagem original sem copyright. Só que a questão além de ter muitas pessoas nesse mercado e não faz sentido mais um entrar, por mais que seja muito populoso, eu não consigo. Eu tentei criar minha conta, mas a todo momento existe uma barreira, tipo assim, eu tentava digitar num lugar e o site simplesmente apagava e eu não consegui fazer nada. Tipo, a questão não é nem eu tentei isso. Cara, tem muitos empecilhos pra eu conseguir fazer isso. E a questão não é nem eu
Eu desisti porque tava muito difícil. Eu desisti porque não deixava. Então, o destino de pessoas como eu, deslocados, que não vai pra festa, não consegue mais arrumar namorada. Eu, quando era criança, eu era muito sociável, eu era muito extrovertido, eu arrumava um monte de namorada. Hoje em dia, eu converso com garotas doentes da cabeça, que eu acho que são, que eu achava que eram normais, tipo a Giovana, que queria, é uma pessoa fútil, tava afim de um outro cara e me usou de step emocional, sei lá. Eu acho engraçado como também os viewers do YouTube de podcasters, né, podcasts, eles são incrivelmente mimados com a questão do som, de tipo, não pode nem ter uma falha no som que já me incomoda. Bicho, se a pessoa tem um ensinamento mais valioso da sua vida para ensinar para você num microfone ruim, mas que não necessariamente faz chiado, e a pessoa mais fútil, imbecil do planeta, sem nada para acrescentar na sua vida, com o microfone mais top, mais caro, o melhor. Por que você vai decidir ouvir coisas ruins com qualidade boa ao ouvir coisas boas com qualidade ruim? Infelizmente, eu moro em Guarulhos com os meus pais, ou seja, meu pai é aquele ser autoritário que quer... Tipo assim, eu não entendo, meu pai é um ser esquisito, é um ser muito esquisito. Eu fiz o podcast lá com meu amigo, eu fui para um canto, tava estudando, tava lendo sobre Wolff, tava ouvindo sobre Descartes, tava estudando e ele veio ver o que tava acontecendo, como se, sei lá, eu subi para fumar crack. Eu tava escondido porque eu queria fumar maconha, eu tava no bolso. Sei lá, é como se eu fosse usar droga. Eu fui fazer o podcast com meu amigo, falar, tipo, besteira, falar, sei lá, coisas que vêm na cabeça no momento. Todo mundo tem isso. A diferença é que eu gravei isso. Todo mundo tem um momento de falar besteira, de falar coisas idiotas com seu amigo, de fazer perguntas pra ele de tipo, o que você queria fazer? Isso que aconteceu na sua vida. Como que você lidou? Eu comecei o podcast mais ou menos 8h30 e fui terminar lá pra meia-noite. A gente conversou mais um pouquinho fora do negócio, e eu fui pra minha cama. Só que eu tava arrumando lá pra deitar e dormir. Aí ele veio e ficou tipo assim perguntando: quem que era esse seu amigo? Por que você não vai dormir? Bicho, você nunca ligou pra minha vida, cara. Você nunca se importou. Eu tô há 6 meses falando que eu preciso de ajuda psicológica. Eu tô há 6 meses falando que eu não tô bem. E agora você quer vir dar uma de pai? Caralho! Que bagulho estranho! Que é isso, cara? Pra que você foi ter filho em primeira instância? Não faz sentido. Sei lá, cara, você não sabe lidar você não sabe lidar com as suas próprias emoções. Como que você vai passar alguma coisa adiante, sendo que você não tem nada de útil para ensinar, cara? Coisas que você tem para ensinar é um nível de mediocridade que ultrapassa a estratosfera. É tipo, qualquer imbecil, retardado mental, sabe as coisas que você sabe. Tipo, não é um feito grandioso. Você não inventou a relatividade geral, não inventou postulados para gravitação universal.
para de ter filho, cara. Muita gente tá tendo filho e os filhos cada vez mais degenerados, com defasagem mental. O que tá acontecendo, cara? Que é isso? Eu sei que a psique coletiva já tá virando uma espécie de ciborgue. A gente tá metade inteligência orgânica e inteligência artificial. A gente tá metade instrumentos corporais e instrumentos tecnológicos. Mas o que mais imbeciliza os jovens é YouTubers. Primeiro que esse contato com esses tipos de conteúdos no YouTube acaba por, sei lá, dar uma deficiência mental autoimposta, porque primeiro a criança não tem um senso crítico de tipo eu ouço o Petri e o Petri fala bastante merdas, no sentido de tipo ele tá explorando os pensamentos dele e porventura ele vai falar coisas num sentido cômico de não ter relação com a realidade. E cabe ao meu discernimento de jovem adulto de tentar entender o que é bom no pensamento dele e o que é ruim eu descartar. E o que a inteligência artificial não entendeu dos meus podcasts, ela entendeu que é um espaço livre, mas informal de comunicar coisas. Mas a questão de ser, de pular de um assunto para o outro, de não ter uma lógica nesse sentido, é bastante questionável se você é orgânico, se você não pensa por zeros e uns. Se você está entendendo o que eu estou falando aqui, mas como ser humano, eu sou modificável. Aconteceu uma coisa, porque eu estou fazendo podcast no ar livre. Se acontecer alguma coisa comigo, se acontecer alguma coisa no ambiente à minha volta, eu vou comunicar aqui, porque é um momento raro que aconteceu algo. E eu vou tentar entrar em contato com uma editora de livros. Eu tô tendo que reescrever o meu primeiro livro, porque o que aconteceu? De alguma forma, que eu não lembro qual, eu apaguei no meu documentos o meu primeiro livro, A Harmonia Poética do Meu Caos. E no caso não é... O título não condiz muito porque não é harmônico, mas condiz no sentido de ser a harmonia caótica. Então é algo que tenta se harmonizar ao mesmo tempo que tem os seus desdobramentos, seus impactos tectônicos. Um parágrafo é maior que o outro, uma estrofe tem 10, 12 linhas, outra tem 4, outra 2. Não tem uma coesão no sentido de ter aquela metrificação exagerada dos poetas. Mas se parar para pensar, os motivos das minhas frustrações, além disso tudo, além do ambiente, é que eu não consigo dormir. Eu tenho insônia aguda desde criança, tipo assim, sem o celular, eu já ia dormir muito tarde tendo pensamentos ateísticos. Eu tô revelando a minha sombra nesse podcast. Tipo assim, o que surgiu na minha mente, o que acabou de surgir na minha mente. Tem cachorros latindo aqui e na real não fui, eu acho que não fui eu pensando. Eu pensei, tipo assim, agora eu entendo pessoas que dão chumbinhos para cachorros, porque isso não é um pensamento que surge numa cabeça saudável, mas não é um pensamento que eu partilharia na coletividade de tipo, é um pensamento que vale a pena ser pensado. Não, é só um pensamento bobo que eu tô brincando. Esses podcasts não passam de perca de tempo, sabia?
Não, eu não adquiro nenhum conhecimento novo e eu só fico falando coisas que eu já sei. Me interessa esse lado teu, talvez ninguém percebeu. Me desarma, me convenceu. Eu acordei e já dá pra ver o pôr do sol. As nuvens estão cheias de porquês. Só seguindo a luz do farol que me leva pra onde você está. Tô tentando me encontrar. Acabo no mesmo bar onde tu possa me achar. Fiz café de manhã bem cedinho. Esse mundo é um mistério pra mim. Não vejo mais as luzes, sigo minha própria luz. Eita, que o destino me conduz.